Olá, boa noite. Todos estão me ouvindo, me vendo. Vamos esperar o Henrique para mais um dia de homem medíocre. Rafael, Carlos, Tadeu, todo mundo me ouvindo bem, me vendo bem? Márcia. Um dia frio em Ubá que é uma cidade quente. Muito calor normalmente, mas hoje está frio. Esperar o Henrique Cal para a gente discutir o livro. É esse livro aqui, ó. Não sei se aí ele aparece ao contrário, igual aparece para mim, mas é um livro chamado O Homem Medíocre, sobre José Engenheiros, um ítalo-argentino, nascido em 1877. Luísa, médico, filósofo, professor de filosofia, argentino, né? Porque ele nasceu na Itália. O nome dele era Giuseppe Ingegneri. E ele teve o nome traduzido, assim como o meu avô. Meu avô veio da Itália e teve o nome traduzido para o português. O nome dele foi traduzido para o espanhol, chamado José Engenheiros. E em 1910, se eu não me engano, ele deu algumas aulas de filosofia e fez um ensaio de moral e ética para o jovem, dirigido aos jovens. E esse ensaio virou um livro que foi reorganizado. Alguém me perguntou há uns dias, porque viu uma confusão, uma diferença entre os capítulos do livro que eu estou lendo junto com o Henrique com o livro que a pessoa tem em mãos, mas a organização dos capítulos varia de edição para edição. Esse fundo é bom porque ele me dá um... Isso aqui, na verdade, é um tapume desenhado, não tem livro nenhum aqui, mas a gente tem que botar livro, né, atrás na hora de fazer live, senão não tem a menor graça. Estou esperando o Henrique Cal para falarmos sobre o livro. Hoje o tema é o espírito conservador, que dentro do livro O Homem Medíocre está no capítulo 1. A gente já falou da introdução, a introdução inteira já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já tem 7 horas de podcast. Hoje cumpriremos a 8ª hora sobre o livro O Homem Medíocre, que é um excelente ensaio de moral e ética para o jovem, principalmente da área de saúde, né? Para o jovem de modo geral. E esse capítulo eu tenho certeza que o Henrique vai gostar. Já está aí entrando. Vamos ver se ele aparece, né? Tem tempo que eu não vejo o Henrique ao vivo assim. Vamos ver se ele tá diferente. Henrique, quanto tempo que eu não te vejo? E aí? Eu só te ouvo, eu não te vejo. Sim, Tenho certeza que você gostou desse capítulo, hein? esse capítulo é legal, viu? Ele faz uma certa Ih, deu. síntese. Pera aí. Uai, pera aí que tem alguns problemas acontecendo, provavelmente. Tem alguém me ouvindo? Opa, vocês estão me ouvindo?
o Henrique aqui. Henrique, Vou ver se dá e certo. aí? Senão eu mudo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Você tá me vendo, me ouvindo? Agora eu tô te vendo, te ouvindo bem também. Aposto que você gostou desse capítulo. Sim, sim. Achei que ele faz uma síntese necessária, viu? Uhum. Extremamente pertinente para o momento atual, né? Momento atual, que você diz o quê? Político? É, claro. O momento que a gente vive Ah, hoje sim. também. E só para Sem recapitular dúvida. aí, para quem está ouvindo agora a gente, para quem vai ouvir no podcast, e quem não tem o link do podcast, depois me manda uma mensagem para mim ou para o Henrique, que a nossa discussão do livro, entrando aqui na 8ª hora do Homem Medíocre, viu? 8 horas já. A gente, a gente discute então esse livro, e hoje a gente vai para O Espírito Conservador. Lembrando que o livro O Homem Medíocre foi escrito pelo José Engenheiros, um ítalo-argentino, médico, filósofo, neurologista, enfim, e que escreveu o Ensaio de Moral e Ética, ou melhor, foi escrito o Ensaio de Moral e Ética em cima de aulas que ele deu na faculdade que ele trabalhava, por volta de 1910. E a gente entra agora no espírito conservador, né? Você quer começar, Henrique, falando o que você achou Então, interessante? eu acho que tem muita coisa para falar sobre esse capítulo aí. Mas a essência, né, para quem está chegando agora, a essência é o seguinte, né? Ele até agora vem falando, pô, o que que é o seu homem medíocre e tal, e o contrário do homem medíocre é o quê? É o cara que inova, é o revolucionário, é o autêntico, original, etc, etc. E aí ele faz, de algum modo, um contraponto. Ele já tinha feito uns contrapontos, e agora esse título desse item se chama O Espírito Conservador. E ele Uhum. vai explicar o que que ele chama. é, Ele vai colocar de um lado a importância do conservador, que ele chama de rotineiro, que ele chama de mero imitador, de um lado, e do outro lado, o original, o idealista, o rebelde, revolucionário, etc. Ele opõe essas duas coisas, né? Uhum. E a conclusão dele, eu não tô finalizando aqui a conversa, não, mas só para ter uma visão geral, a conclusão é que os dois são importantes para a sociedade, né? Porque ao mesmo tempo que o inovador traz soluções novas, por outro lado, a geração seguinte pega essas soluções e consolida, são os imitadores, os conservadores. Uhum. Só que eu acho que o que está aparecendo na nossa discussão agora é uma importante crítica a esses termos. Se por Sim, acaso na época eles eram claros, hoje eles definitivamente não são claros, né? uhum. Então, eu começo dessa maneira. O que você acha disso aí que eu falei? Eu acho o seguinte, primeiro, o que eu achei interessante nesse capítulo, que ele está falando de um espírito conservador, o José Engenheiros é um homem de esquerda, definitivamente, ele foi um dos fundadores do Partido Comunista da Argentina, e ele coloca aqui no início, de cara, do espírito conservador, ele já inicia o capítulo dando uma noção de proporção, né? Eu acho que ele fala que a gente só percebe o doce do mel se a gente sabe qual é o amargo do fel. Aí ele usa umas linguagens figuradas, né? Simbólicas. Por exemplo, Luz, que sombra. você precisa. Luz e sombra, você só dá valor à águia voando se você vê uma lagarta se rastejando, né? Sim. E a impressão que dá é óbvio que é uma linguagem figurada, que uma lagarta é uma lagarta, uma águia é uma águia, mas ele coloca hoje uma noção de proporção que me parece que, independente do viés político, ela era muito mais nítida há 100 anos, entendeu? Então, de certa Uhum. maneira, hoje, por exemplo, se a gente fala disso, da lagarta e da águia, vamos começar, né? Mas peraí, o que você tem contra a lagarta? Né? O que você tem contra... Mas peraí, por que a águia é melhor? Não, você está falando isso porque você é uma águia, você está falando mal da lagarta. Então, assim, hoje perdeu-se a noção de proporção, né? E quando você perde a noção de medida, de proporção, você começa a discutir um monte de abstração. Tá? Então, ele Sim. começa dizendo... Então, eu acho que ele engrana no capítulo para definir o espírito conservador, e no final das contas, Henrique, é muito claro que ele fala, olha,
o conservador ele é tão importante quanto o revolucionário. É Tão isso que ele importante fala. quanto. Ele fala isso, mas ele bota, ele de uma certa maneira, ele joga um confete no revolucionário e fala assim, olha, conservador, você é uma merda, mas você é importante. Então, tem essa visão política dele, né? Mas ele mantém a noção de Tanto que ele fala para se proporção. tolerar um ao outro, né? Exatamente. Então, eu acho que o mais fantástico é que ele mantém a noção de proporção, cara. Então, a gente tem que ter noção de proporção. Porque você tendo noção de proporção, você não se coloca como a medida de todas as coisas, né? Então, por exemplo, se o mel é doce e o fel é amargo, o mel, para ter noção do que ele tem que saber o que é o fel. Hoje as pessoas, hoje o que parece é que a proporção acaba e você não tem nem contato com o que é diferente e você define tudo à sua medida, né? Sim. Eu acho que esse é o ponto. E em relação às definições, eu fico curioso para saber como é que você clarearia essa definição de conservador, revolucionário, que parece que na época era mais nítido, né? E deixando claro que o viés dele é muito político em relação à visão da esquerda do que é revolucionário e o que é conservador, né? Sim. Então, antes de chegar nesses conceitos aí, só apontando umas coisas que você falou. Primeiro, essa coisa dos contrastes, né? Um breve parênteses aqui. Aprender entender uma coisa pelo que ela não é, eu acho que pode ser uma boa técnica de estudo, sabia? Vez ou outra, talvez pareça abstrato para alguns, mas vez ou outra eu tento, quando estou estudando um assunto, entender melhor ele, me perguntando o seguinte: ok, o que não foi dito? Ok, o que isso aqui, sei lá, por exemplo, estudar tratamento de aneurisma cerebral. Tem um artigo de revisão aqui na minha fila de leitura para eu ler. Então ele fala, muitas vezes, tratamento conservador, etc, etc. Ok. Olha o termo que apareceu aí, tratamento conservador. Tratamento Pois expectante. Tratamento expectante e tal. Ok, isso significa não fazer o quê? Isso é importante para o médico, já que estamos falando aqui, estamos entre médicos e alguns dos que nos estão ouvindo certamente são da área médica também. Isso é importante até de uma maneira muito prática na consulta médica. Eu vejo assim, eu sempre estou de frente para um paciente, eu faço questão não só de dizer algo, mas dizer o que não vamos fazer, o que ele não tem de diagnóstico. Hoje, por exemplo, eu vi uma paciente jovem que tinha um quadro de umas microangiopatias cerebrais e não. Só que estava sem diagnóstico. Eu falei: olha só, vamos começar pelo seguinte: o que você não tem? Você não tem um tumor, você não tem um sangramento no cérebro, você não tem Alzheimer. Então, o que você tem eu não sei, né? Então, esses contrastes, isso pode ser uma boa técnica de estudo, uma boa técnica de lidar com o paciente. Mas fechando parênteses aqui. Apesar disso, esses contrastes serem interessantes, me parece aqui, Bruno, que o nosso autor, o Rogério Engenheiros, ele mistura um pouco algumas acepções da palavra conservador e rebelde. Eu identifiquei pelo menos 3 aspectos diferentes que ele dá uma misturada. Tá? Não que seja propriamente um erro, mas só para a gente ficar atento. Então, por exemplo, teve uma hora que ele fala de uma acepção psicológica. Então, ele fala, temos aqui os metódicos, né, dos passos lentos, seria o conservador. Né? Então, e também isso aí é um aspecto psicológico, né? Por outro lado, a gente tem um conservadorismo político, né? Que tem um corolário de itens lá, né? O jeito é contra disso e contra aquilo, né? E ele ainda abre esse capítulo, esse item, falando de um certo conservadorismo na natureza, que são os animais, né? Então, a natureza de algum modo é conservadora e de algum modo é rebelde, é revolucionária. Então, assim, do que a gente está falando exatamente, né? Eu acho que hoje em dia, quando ele fala isso, a gente está falando, ou pode ser conservador versus revolucionário, vamos dizer assim, ou de esquerda, vamos dizer assim, no aspecto político, no aspecto moral. Né? São duas coisas distintas, né? E que muitas vezes as pessoas se confundem.
Às vezes o conservador político é um conservador moral, só que às vezes não. Às vezes um cara extremamente revolucionário, politicamente falando, é um cara que na sua vida privada, pessoal, no âmbito moral, é um cara que defende a família, tal, etc, etc. Então, assim, eu percebo que tem muita confusão de termos nisso. E às vezes as discussões Uhum. ficam meio travadas por causa disso, né? É, Bom, mas já que você perguntou a minha visão, afinal, como eu definiria isso daí, veja, eu gosto mais do termo tradicionalista do que conservador. Porque tradicional significa que você está valorizando algo na tradição. Conservador da ideia de uma mesmice, da ideia de uma monotonia, conservador da ideia de uhum. meramente você quer conservar tudo. E não é isso, né? Eu acho que, assim, porque, cara, você veja, o cara é monarquista, que hoje é considerado, vamos supor, um exemplo de um sujeito que é monarquista, que é considerado mais ou menos conservador, politicamente dizendo. O cara vai deixar de usar iPhone? Não. Uhum. Então, ele é conservador em uns aspectos e em outros, não. Da mesma maneira, o sujeito que se considera um revolucionário, não, eu vou romper todas as regras, vou ser um iconoclasta, eu não vou respeitar autoridade nenhuma, ok. Mas você está falando do idioma do seu país? Tô. Então, você está sendo sujeito a alguma regra. É, Entendeu? Então, vamos falar, vou sim. inventar um idioma também, se é para quebrar todas as regras. No fim das contas, eu acho que o conservador, ou melhor dizendo, o tradicionalista, é alguém que respeita algo que lhe foi dado, lhe foi entregue de uma geração anterior, né? Uhum. Ele acha que o valor da experiência, a experiência acumulada, observada ao longo dos anos, dos séculos, talvez, é a coisa para ser valorizada, e não simplesmente ter uma ruptura simplesmente porque o que é novo é bom, né? Se a Uhum. gente for olhar por esse âmbito aí, por essa lente, e aí eu termino essa minha fala, todo mundo é um conservador em algumas coisas e rebelde em outras coisas, pô, né? Só para dar um Uhum. exemplo da parte médica. Cara, nossa profissão, o ensino da medicina é algo extremamente conservador. É uma coisa que se valoriza muito a tradição. Pô, a gente usa epônimo, a gente respeita o que o professor diz, a gente admira o Tá, nosso professor, quer imitar ele de algum modo, tá né? Tem mudando isso, juramento de né? Hipócrates, pô. De algum modo, sim, de algum modo, está mudando. Mas veja, um bom médico é considerado um médico que, poxa, ele seguiu os passos do outro, ele de algum modo, Sim. né? Não obrigatoriamente. Mas, geralmente, essa é uma visão que corre no ensino médio. Então, assim, tem o juramento de Hipócrates, pô, a gente repete uma coisa que está há 2.500 anos sendo falada. Embora hoje tenha umas adaptações criticáveis aí, né? Então, assim, mas por outro lado, a gente, pô, estamos procurando vacina para o coronavírus. Então, vamos inovar, de certo modo. Então, a Uhum. gente, como médico, como profissional, é conservador em algumas coisas, pô, raciocínio clínico, primo non nocere, né? Antes de tudo, Uhum. não causar mal, sei lá, clínica soberana, a gente é conservador, tradicional em um monte de coisa, e outras coisas a gente quer inovar, a gente quer inventar um remédio novo, a gente quer traçar novas soluções para o sistema de saúde, por aí vai. Então, tem que ter cuidado para entender os termos, não ficar só repetindo rótulos, né? Porque a gente, em algumas coisas Uhum. é conservador e em outras não. O que eu achei interessantíssimo nesse capítulo é uma frase que tem aqui na segunda página, na página 43, Ah, que ele fala, no final desse parágrafo, né? O conservador sagaz pode bem dizer o revolucionário, assim como este e aquele. O que ele está dizendo? Ele está dizendo basicamente o seguinte: olha, o cara. Vou fazer de uma forma bem caricata. Olha, o bolsonarista pode bem dizer o petista, assim como o petista pode bem dizer o bolsonarista, né? Ele está aqui ah, dizendo que um pode bem dizer o outro. De certa maneira, ele fala o tempo todo, e aí parece que é uma técnica do José Engenheiro de repetir os mesmos conceitos de forma diferente o tempo todo, né? Mas ele o tempo todo diz que para que o reacionário, o revolucionário funcione, tem que ter um conservador. Então tem que ter uma uhum, linha de tensão ali para que a gente não saia do prumo. E aí eu acho que a gente tem que definir agora os termos revolucionário e reacionário. Eu acho que
o termo reacionário. O pessoal fala, esse fulano é um reaça, né? O Olavo de Carvalho é reacionário. O governo do Bolsonaro é um governo reacionário. O que é o reacionário, que eu entendo? O reacionário é aquele cara que ele bota o ponto de julgamento dele no passado, né? Ele fala, na época da ditadura militar era melhor. E no presente não tem como julgar nada, os fins justificam os meios, e você, na verdade, quer restaurar aquele passado, omitindo as mazelas do passado, para tentar transformar o futuro no que era o passado. E o reacionário, ou melhor, e o revolucionário, ele bota o ponto de julgamento dele no futuro, né? Ele fala, olha, tá tudo muito ruim, a gente tem que mudar isso para que daqui a um tempo, enfim, nunca existe um tempo muito certo, né? Não é daqui a um mês, era num futuro, a gente possa, então, estabelecer o julgamento. Então, ambos, o reacionário e o revolucionário, eles não estão se colocando em julgamento no tempo presente. Eles estão... Um tá julgando pelo passado, outro julgando pelo futuro, né? O termo conservador, ao meu ver, ele não entra exatamente como um reacionário, como o José Engenheiros usa esse termo. O termo que ele chama de conservador, eu chamaria de reacionário. Tá? Aquele cara que... que você tá rindo aí? Explica melhor. Estou rindo de você, o que você falou. Porque, na verdade, ele coloca o conservador como aquele cara que não tem o ideal, não tem uma percepção do presente, ele apenas segue o que foi dito no passado para manter o Estado, entendeu? E eu não acho que é isso, conservador. Esse é um reducionismo. O conservador, na verdade, é o cara que... É o que a gente está fazendo. A gente está pegando uma obra dele, de 100 anos, né? E a gente está tentando pegar o que há de moral aqui e trazendo para o nosso tempo presente. E a frase que eu quero te passar, que eu acho fantástica também, que ele fala, se só houvesse rebeldes no mundo, nada funcionaria. Tornar-se-ia impossível a rebeldia, se faltasse com quem se rebelar. Ou seja, ele fala, olha, se só existissem rebeldes aqui, a própria rebeldia seria impossível, porque não tinha contra quem se rebelar. E trazendo para o tempo de hoje, definitivamente os tempos de hoje não são tempos tão difíceis, né? Então a gente existe fartura, existe uma liberdade de comunicação, uma liberdade de ideias muito grande. Realmente hoje, 2020, no Brasil, não existe uma censura tão grande a isso, não existe, enfim, um baque à liberdade individual tão grande assim. E talvez isso seja o motivo de surgirem os rebeldes sem causa. Às vezes eu vendo a juventude hoje em dia, que eu convivo muito com eles, a impressão que eu tenho é que são assim, são oprimidos em busca de um opressor, entendeu? A pessoa já naturalmente, ela é rebelde, assim, olha só, somos rebeldes. Peraí, mas contra quem? Não tenho a menor ideia. Eu sou naturalmente rebelde, contra o que aparecer. Então, na verdade, um depende do outro, né? Eu acho que o ponto de partida para te passar a palavra é esse. Um depende do outro, mas o José Engenheiros ele define o conservador como um reacionário, como eu já falei, e ele coloca o revolucionário como alguém que tem genialidade, que tem inteligência, que tem vontade de mudar o que é ruim. E não é exatamente isso, né? Sim. Eu acho que esse é um aspecto da questão, mas que reduz muito a questão. É isso, né? O revolucionário, ele diz, é alguém que o progresso não acontece sem ele, mas também, se for só depender dele, as coisas não se consolidam. Eu entendi, é uma maneira possível de ver as coisas. Assim como a hora ele fala assim, ó, antes das gerações futuras, encontram-se as atuais. Outrora foram futuras, e para elas trabalharam as passadas. Então, a ideia de que o que a gente está construindo hoje vai ter que ser consolidado no futuro, as soluções que estão sendo inventadas hoje vão ter que ser consolidadas depois. Eu realmente acho que esses termos eles podem atrapalhar mais do que ajudar. Porque você tem que ver o que está dentro deles, qual que é o conteúdo, a substância desses termos. Vou te dar um exemplo. Um paciente que eu estou acompanhando, tá? Um paciente fictício aqui, mas que é uma história que não é nada incomum. Ficou doente, acamado, do nada, paciente jovem, e
um familiar dele, sei lá, a esposa, por exemplo, ou a irmã, ficou cuidando dele. Parou a sua vida, mudou a sua rotina, transformou os seus planos para cuidar desse familiar doente acamado. Tá bom? Aos olhos de quem vê de fora, pode olhar uma monotonia, uma repetição de hábitos, uns meros. Poderia chamar ela, essa aí é uma mera imitadora, é uma medíocre, olha a vidinha dela lá. Cuida daquele cara todo dia, tá, não sei o que, tá. Parece uma monotonia, né? Mas, na verdade, se você for olhar por outro aspecto, dizendo de outro modo, o que essa familiar que cuidou do doente fez, na verdade, foi uma coisa revolucionária. Porque ela mudou os planos dela, ela modificou tudo, os horários, a dinâmica da casa, adaptou o quarto lá para o home care, e ela revolucionou a vida para cuidar daquele sujeito. Me diz aqui, importa mais chegar à conclusão se ela é revolucionária ou se ela é conservadora? Ou importa mais dizer o seguinte, cara, que baita generosidade dessa mulher. Que baita ato de caridade, né? Que amor pelo seu familiar doente, né? Mas em certo aspecto ela lá, monotonia, repetidora, rotineira, o que pode ser associado a conservador. Por outro lado, fala, não, foi ela que resolveu tudo. Ela mudou tudo, ela resolveu, buscou soluções, brigou lá, o home care não estava querendo dar aquele remédio, aquilo outro. Ela revolucionou. Ou seja, são mais quase que figuras de linguagem que a gente usa, quase que rótulos que a gente usa. Então não importa se essa mulher que cuidou essa familiar que cuidou do doente, se ela for revolucionária ou conservadora. Importa o conteúdo, a substância do que ela fez. Da mesma maneira, outro exemplo rápido. Da mesma maneira, alguém observava muito bem, acho que era os anos 90, tinha um monte de adolescente lá, todo mundo se dizendo rebelde sem causa, sou revolucionário, né, um bando de iconoclastas. Aí o sujeito observou muito bem e falou, olha todos ali encostados no muro, olha a roupa deles. Todo mundo vestido de calça jeans, de tênis e de camiseta, igualzinho, parecia um monte de garrafa de Coca-Cola, assim. Então, assim, todos estavam repetindo-se uns aos outros. Todos estavam sendo meros imitadores. Né? Então, eles estavam repetindo a moda, no fim das contas. Então, assim, em certo aspecto, eles estavam sendo revolucionários. Em outros aspectos, estavam se achando. Em outros aspectos, eles estavam sendo meros repetidores. Né? Então, o fato é que, se a gente não parar para pensar de onde veio as nossas ideias, por que a gente acha tal qual coisa, se a gente não rastrear a origem, a etiologia do modo da gente agir, da gente pensar, se a gente não fazer essa reflexão, essa anamnese, no fim das contas, a gente vai estar sendo guiada por forças que a gente não sabe quais são. Pela mídia, por um e por outro. Sabe aquela música da Elis Regina? Né? Que ela critica como os nossos pais, né? Sim. Ela critica o tempo todo, né? Tá lá em casa, cuidando do Belchior essa música, né? O Belchior, mas ficou imortalizado por ela. Então, no fim das contas, ela tá falando, pô, eu quero aqui cabelo ao vento, né? Aqueles lá em casa estão guardando por Deus, cuidando do metal. Eu quero romper a vida. Aí o refrão, o que é? Nós somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Né? Então, assim, não estou dizendo que isso é bom ou ruim. Eu estou falando aqui, querendo ou não, você pode repetir padrões. Isso não é mal. Querendo ou não, você pode romper algumas ordens. Isso não é necessariamente mal. Né? Besteira seria do tradicionalista achar que a Idade Média é maravilhosa. Pô, a Idade Média não tinha vaso sanitário, cara. Pode ser maravilhosa. E besteira também achar do cara inovador que achar que qualquer coisa de inovação é ótimo, é maravilhoso, é delicioso. Vamos inovar. Vamos inovar. Sim, mas qual é o custo dessa inovação? Né? Inovar às custas de quê, né? Então, enfim, é isso que eu vejo. Eu acho que a gente, mais do que colar etiquetas, rótulos que podem ser mais reducionistas, eu acho que a gente tem que entender o conteúdo de cada um dos tópicos, a substância que a gente está tratando. E essa questão de nomear o mesmo fenômeno ou aspectos do fenômeno, reduzindo-os a alguns termos, o José Engenheiros faz muito isso, né? Ele fala do conservador, depois ele chama o conservador de rotineiro, de medíocre,
e chama o progressista de original, né? Então ele fala o original e o rotineiro, dando a entender que o homem rotineiro é aquele homem que está preso ao passado, que, aliás, isso aí é até uma maneira de deturpar a linguagem para fazer um gatilho na mente das ideias contrárias, de você falar que a elite conservadora, na verdade, é aquela que quer manter um Estado para não perder os seus poderes, né? Então, de certa maneira, o José Engenheiro ele diz isso, né? Que o homem rotineiro é aquele que ele se adequa ao que ele tem, ele pega aquilo ali, que ele não faz ele não tem um movimento de originalidade, nem uma linha de tensão dentro dele, ele quer simplesmente manter aquilo. E o original é aquele cara que vem e quer mudar para melhor. Isso aí ele fala. Mas, se o original não tem um conservador para puxá-lo, ele sai completamente sem rumo por aí e as coisas não dão certo. Seria mais ou menos a relação que ele fala do Sancho Panza com Don Quixote. Ele até usa o termo Sanchesco, né, aqui. Então ele sempre fala que é o Sancho Panza trazendo para a realidade e o Don Quixote. Mas o problema desses textos assim é que no final das contas, quem está lendo acaba querendo ser o Don Quixote, né? Por mais que você reconheça a posição do Sancho Panza e a importância dele, você no fundo quer ser o Don Quixote. Mas eu quero te falar uma coisa interessante. No final ele fala que se você pegar o folgado ou o trabalhador, o mal, o bom, o original, o rotineiro, todo homem é como é. E aí a gente entra num mistério da vida humana, né? Que em algum momento eu, você, quem está aqui ouvindo a gente, se dá conta de si e você é. De repente, sei lá, com 3, 4 anos de idade, uma hora você olha ali e fala, porra, eu sou. Ninguém sabe dizer exatamente em que momento que isso aconteceu. Você não quis ser isso, você não fez nada por isso, e de repente você assim é. Então, de alguma maneira, a gente está falando de uma dimensão que não é psíquica. Você já falou que ele fala de aspectos psíquicos, ele fala, às vezes, até de aspectos biológicos, porque ele fala dos animais. Claro que o animal também tem um mundo psíquico, mas ele está falando agora de uma dimensão quase que espiritual. Tá? E, no final das contas, você é o que você é. E ele fala que, eu acho legal essa frase, que todos são o que são a despeito de si mesmos, né? Ou seja, você é o que você é, apesar do que você é, apesar do que você é, né? E que vocês não seriam isso, nós não seríamos isso, se não houvesse um equilíbrio entre o seu temperamento e a sociedade. Ou seja, existe ali um equilíbrio entre os rotineiros e os originais, existe um equilíbrio entre quem puxa para trás e quer ir para frente, e você simplesmente é o que você é. Se você é mau, você é bom. E aí ele fala o seguinte, se não houvesse um juízo de moral aí, tá? Um cara que mata o outro, ou um cara que escreveu a Divina Comédia, peraí, seria a mesma coisa, né? Não teria muita diferença. E aí ele faz uma pergunta para responder isso. Por que, então, já que nós somos o que nós somos, que no final das contas, o homem rotineiro, o que ele quer dizer? O homem rotineiro, ele não olha para si mesmo e fala assim, eu sou um medíocre rotineiro. Ele não faz isso. Entendeu? Assim como o cara mal não chega e fala assim, eu sou mal. Al Capone, quando foi preso, e perguntaram sobre os homicídios, ele falou algo do gênero assim, mas eu nunca matei ninguém que prestasse. Talvez se você pegar um Gaddafi da vida, um Hitler, um Stalin, você vai ouvir. Você pega aí os políticos de hoje em dia, você vê as justificativas que eles dão. Eles não são simplesmente mentirosos que fazem o mal pelo mal, igual o malvado favorito, né? Mas o ponto é o seguinte, aí depois ele fala uma frase que para mim é a frase clímax do capítulo. Por que então que a humanidade admira os santos, os gênios e os heróis? Então, de alguma maneira, no meio desse caos, no meio dessa linha de tensão que a gente aparece misteriosamente no mundo, né? A nossa vida é um mistério, a gente aparece de repente. A gente está aqui, nós temos a nossa identidade, que eu sou diferente de você, e ponto. Não fizemos nada por isso, tá? Mas, de alguma maneira, a humanidade, ela admira os santos, os gênios e os heróis. Tá? Ela admira todos os que inventam, ensinam, modelam, que pensam no futuro, que encarnam no ideal. E aí ele fala, são aplaudidos porque toda a sociedade tem implicitamente uma moral, um código de valores, que aplica para apreciar cada um dos seus componentes. Então, independente de qualquer coisa, todos nós temos um código de valores.
E quando você chega para os outros e fala assim, olha, a gente não pode julgar, sabe? Não existe melhor nem pior, existe só o diferente. Enredo de escola de samba, né? Eu não sou melhor nem pior, eu sou diferente. Você está negando algo que o próprio José Engenheiros fala. Olha, existe um juízo de valor. Se você, por exemplo, admira uma história bonita de um santo, de um herói, de um gênio, você tem um código de valor. Você está julgando, meu filho. Então você faz julgamento, né? Então é o tempo todo. A gente está julgando o tempo todo, né? E ele fala isso. E é legal porque hoje a corrente de esquerda é uma corrente que coloca uma nuvem fantasmagórica sobre o juízo de valor. A gente tem aqui um fundador de um partido comunista falando, afirmando isso. Há um juízo de valor, né, Henrique? Sim, exatamente, cara. Isso aí que você falou, essa coisa de a gente estar imerso no código moral é o seguinte. Tem um debate no YouTube antigo chamado A Moral. Eu acho que é uma entrevista, tipo assim, não é Roda Viva, não. Um programa, mas assim, bem antigo mesmo, nos anos 80, que é o Olavo versus um reitor da PUC. Não é versus, Eu já vi essa entrevista. Sobre a moral. E uma das coisas que eles observam lá, aliás, curiosamente, o entrevistador era, na época, o Mário Sérgio Cortella. Novinho. E aí, uma das observações logo no início que eles fazem é o seguinte: olha, o sujeito que critica o outro, você é um moralista, você não podemos julgar ninguém, não podemos sei o quê. Quando ele critica o outro, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, você está fazendo uma coisa errada. Você está sendo incoerente, você está sendo contraditório, você não está sendo justo. O que é essa crítica, Bruno? Se não um apelo à moral. Sim, Toda acusação, né? Mesmo quando o sujeito critica o outro de moralista, ele está dizendo, tem uma doença em você, tem um desvio, você está fazendo uma coisa errada. Dizer que alguém está fazendo uma coisa errada é pedir para ela fazer uma coisa certa. Ou seja, eu estou dizendo que tem uma moral. O sujeito sei lá, que critica um político aí, né? Qualquer político, estando político certo ou errado. Esses políticos são tudo ladrão. Ok, como ele deveria ser? Ele deveria ser honesto. Sim, você está apelando para uma moral melhor. Então, exatamente. essa coisa de criticar moral é uma besteira. O que importa, na verdade, é você saber qual o item da moral que você prefere. Eu acho, sinceramente, que, no fim das contas, o que a moral tem a ver com o seguinte: o que eu não tolero perder? Qual o valor que eu não aceito que seja desprezado? Né? O que diferencia as pessoas, no fim das contas, é esse. Moral todo mundo tem. Que admita isso ou não. Quem consiga enxergar isso conscientemente, sim ou não. Agora, o que diferencia um do outro é o seguinte: olha, isso aqui eu tolero perder, isso aqui não. Isso aqui eu faço questão, aquilo eu não faço tanta questão. Né? Então, no fim das contas, para mim, essa é a distinção. Viu? E esse trecho aí que você falou é muito bom. Esse trecho aí que você falou. Cara, é genial. São aplaudidos, os santos, os heróis, os gênios, eles são aplaudidos porque toda a sociedade tem implicitamente uma moral, um código de valores, etc, etc. Cada povo em cada época, ele conclui assim, em cada povo e em cada época, a medida do sublime se encontra nos ideais de perfeição, que se denominam gênio, heroísmo, santidade. Né? Então, de algum modo, aquelas pessoas foram capazes de encarnar algum aspecto desse ideal de perfeição aí. Então, eu vejo assim, cara, eu vejo que realmente é interessante se aprofundar mais o que pensa um sujeito conservador e por que ele pensa assim. Por que pensa um sujeito que se diz revolucionário e por que ele pensa assim. Mas assim, não o conservadorismo como um todo, não o revolucionário como um todo, porque isso muda de época para época. É a mesma coisa. Sei lá, hoje está associado, sei lá, ao movimento à esquerda, uma visão de esquerda, por exemplo, sei lá, casamento gay. Né? Mas você vai perguntar ao Lenin, ao Trotsky, se ele toleraria o casamento gay. Che Guevara, que fuzilou homossexual, né? Exato. Então, independente de dizer se é certo, errado, se concorda ou não, assim,
são coisas que mudam de época para épocas para época. Se ela pega, por exemplo, o feminismo. No início, a notícia que eu tenho é que o início dos movimentos feministas, eles assim defendiam os direitos da mulher porque ela tinha que ter um tratamento, ela tinha que ser valorizada ela por ser mulher. Enquanto que hoje o feminismo fala exatamente o contrário. O feminismo fala, não, nós somos igual ao homem, não tem diferença nenhuma entre homem e mulher. Entendeu? Aham. Então, cá entre nós, essas bandeiras, muitas vezes, elas são meros pretextos. Sim, Essas sim, bandeiras sim. são pretextos, às vezes, são usados politicamente de maneira sem perceber. Sem perceber. Quem que fez a Lei Áurea no Brasil? A Princesa Isabel. É. Monarquia, católica, conservadora. Tal. Ah, mas ela fez por causa daquele motivo. Ok, ela que bateu o martelo. Não foram outros. Né? Então, assim, da mesma maneira, né? Enfim, tem um monte de exemplos que vêm romper esses Ué, rótulos aí. ô, Henrique, a esmola, né? A esmola, durante muito tempo, ela era considerada a cota miserável da avareza, né? Então, você ajudar uma pessoa carente com uma doação, isso era considerado na década de 70 como uma cota miserável do capitalismo, né? Então, quem trouxe Uhum. vocês lembram do Betinho, do Enfio, quem trouxe para... Sim. Durante muito tempo, a esquerda brasileira, ela repudiava qualquer ajuda nesse sentido, né? Então, depois essa bandeira voltou, veio com Betinho, Enfio, com esses caras perceberam que a caridade, que a esmola, ela poderia ser uma moeda política, né? Então você está falando de Sim. moeda política, que é voto, né? Então, por voto, para ter voto, o sujeito ele pode uma hora defender o casamento gay, daqui a pouco parar de defender. Porque o que está em jogo Isso não é a moral. O que está em jogo exatamente. é a moeda política. Então, Exatamente. o juízo de valor feito ali é a moeda política, né? É o voto. Não tem jeito. Exatamente. Exatamente. E aí E tem... Não, pode falar, fala, pode fala. falar. Não, Diga, fala diga. aí, cara. Enfim, não, entrando aqui no. Aí tem um parágrafo aqui que eu acho bem caricato. E que o José Engenheiros aí ele dá essa frase, né? A imitação conservadora deve, portanto, ser julgada por sua função de resistência destinada a conter o impulso criador dos homens superiores. Então, o que ele está dizendo? Olha só, você medíocre, ainda bem que você existe, porque você contém o meu impulso superior, entendeu? Porque aí ele fala, e as tendências destrutivas do sujeito antissocial. Então, assim, eu sou tão superior a isso tudo que está acontecendo, eu sou tão genial, eu não me adapto a esse mundo como você, que é conservador, mas você me ajuda a não destruir isso tudo. Então, de certa maneira, você me contém, você é a minha criptonita, né? Porque se não fosse você, eu ia destruir isso tudo, né? E aí ele finaliza com uma frase, que ele abre aspas, que ele fala que é uma frase de um outro sujeito, chamado Nordal, que cada vez que alguns homens de gênio se encontram reunidos em torno de uma mesa de cerveja, seu primeiro brinde, em virtude do direito e da moral, deveria ser para um filisteu. O que ele quer dizer? O filisteu lê-se medíocre, né? Que era o povo contrário aos hebreus na época. Então ele fala, ó, toda vez que um gênio chegar para tomar uma cerveja e comemorar, o primeiro brinde tem que ser aos medíocres. Porque são esses medíocres, esses conservadores, esses homens rotineiros que vão, de certo modo, perpetuar e imitar em algum dia. Então esse brinde seria ao rotineiro do futuro, né? Porque é o seguinte, ó, tá tudo ruim, eu sou capaz de mudar. Então eu vou incutir em vocês ideias novas, originais. Vocês que são rotineiros e ávidos por ideias dos outros, vocês pegam as minhas ideias e então fazem isso funcionar, né? Então um brinde aos inferiores, é o que ele está querendo dizer, né? Você sabe qual... Vou te dar um exemplo aqui. Eu estava com vários autores para citar aqui. Pô, o pessoal que quer se aprofundar nesses assuntos aí tem que ler o Roger Scruton, tem que ler o Olavo, tem que ler o João Pereira Coutinho. Acho que vale todas essas recomendações. O Paul Johnson, que é esse historiador inglês, tem um livro chamado Os Heróis, né, que tem a ver com esse tema também. Só que, em vez de citar todos esses possíveis autores, eu vou trazer
uma fonte inusitada aqui para você, hein? No filme Rei Leão, filme da Disney, Ó, Rei Leão 2, tem uma musiquinha, aquelas musiquinhas lá da Disney, que eu acho sensacional. A cena é a filha do Rei Leão, estamos no filme 2, né? Então, o Simba, ele já era criança, era um filhotinho, já virou rei, e agora tem a filha dele, que eu esqueci o nome. E ela fica se perguntando assim, pô, mas eu vou ter que ser rainha um dia, eu vou ter que ser princesa, vou ter que repetir essa linhagem aqui, né? Seguir essa tradição aí. Eu não posso seguir o meu caminho, tal. E aí, e aí ele canta uma música para ela, que é uma letra maravilhosa, eu tenho que correr atrás de quem fez essa letra, e tem muito a ver com essa coisa de ruptura da ordem versus tradição, etc, etc. Você me permite ler aqui um trechinho? claro, eu quero que você cante ela. Cante, não, não vou fazer isso. Não, por Não vou fazer favor. isso. Não, depois vocês podem procurar na internet. No português está traduzido como Somos Um. Então a letra é o seguinte: é o pai falando, né? Você deve compreender que nem tudo vai ser só diversão, pois um dia, meu amor, a tristeza e a dor também virão. Mas nós vamos ficar todos juntos em todo lugar, quando não há caminho algum. Você vai nos seguir, então vamos descobrir que somos muito mais do que 1000, somos um. É o pai falando. Aí vem a filha falando: se há tanto para aprender, só queria viver como eu sou. Eu sigo o meu coração ou eu escuto a razão para onde eu for? Então ela pergunta: o coração é razão, essas duplicidades, É. dicotomias meio reducionistas também, né? Aí o pai responde como isso? Ele fala assim, ó, na música: mesmo quem já morreu, quem você nem conheceu, nos segue, pois nós somos um. Na alegria ou na dor, nossa força é o amor. É só ver para crer. Somos um. Ou seja, ela está perguntando sobre si mesma. O que eu faço da minha vida? É razão, é emoção? Eu sigo o caminho, eu sigo... Ele não dá nem aí, não está nem aí para esse dilema dela, e ele responde assim, olha, nós somos um porque a gente está inserido num povo, a gente está inserido numa tradição. Você vai ser você, filhota, na medida em que você se reconhecer herdeira dessa tradição de algum modo. Então, todos nós, meu caro, a gente recebeu um monte de coisa das gerações dos nossos pais, dos nossos avós, das gerações antigas que a gente nem conhece. Tem um texto do Olavo chamado Os Mais Excluídos dos Excluídos, que, se eu não me engano, é uma conferência que ele fez na ONU, ou algo do tipo, e que ele fala sobre a necessidade de a gente valorizar os mortos. Ou seja, esses são os que mais não têm voz. Porque, de algum modo, a Uhum. gente vive uma ditadura dos vivos, que parece que só as coisas da nossa época é o que vale. Então, de algum modo, essa coisa da tradição vem dizer assim, olha, você é o que você é porque outros foram o que você não está sendo. Então, você vai conseguir assumir as rédeas da sua vida, vamos dizer assim. O original, o autêntico de fato, é aquele que sabe de onde está bebendo, a fonte de onde está bebendo, né? E aí ele conclui, é, ele fala assim, você vai conseguir a coragem para seguir, então vai descobrir, somos um. Enquanto você viver aqui, você é o que é. Você vai entender um dia, todos nós somos um. Então, se ela achar que ela é a fulana de tal, para chegar, eu sou tal, sou rei da cocada preta para vir romper tudo, ninguém mais sabe nada, é tudo um bando de velho. Putz, ela vai estar desperdiçando uma grande herança cultural, técnica. Imagina se alguém quisesse, sei lá, não vou tratar insuficiência cardíaca igual todo mundo trata, não. Vou inventar aqui um tratamento cardíaco. É. Um tratamento da AVC, todo mundo está errado, eu vou inventar. Parece uma besteira falar isso, né? Da mesma maneira, seria muita besteira um médico sênior falar, não, esse tratamento novo aí, isso aí não Não deve valer existe. nada, né? Então não importa se é novo, se é velho, se você está querendo guardar tradições, conservar, se você está querendo inovar. O que importa é o seguinte, qual o conteúdo do que você está falando? Qual que é a substância do que você está falando? Analisar o tema propriamente dito. Mas todo mundo sabe que
para chegar mais longe, enxergar longe, tem que subir no ombro de gigantes. Né? Uhum. E pra gente ir pro comentário final aqui, cara, aí ele acaba o capítulo, mais uma vez ele no livro ele vai dando exemplos, né? Do que ele estava falando no começo. Então ele não tem essa história. Eu sempre falo isso, né? Igual o Jordan Peterson, por exemplo, ele vai falando, você vai lendo, você não tem noção. Aí tá falando de lagosta, você não sabe onde que ele vai acabar, ele acaba numa grande conclusão genial ali. Você fala, porra, como é que esse cara faz? Os engenheiros não, ele no primeiro capítulo ele já fala. A primeira linha do capítulo ele já fala tudo que ele vai falar. Depois ele começa a repetir. E ele fala. Aí tem uma hora que ele fala do conservador aqui, dizendo que o medíocre não inventa nada. E ele chama o medíocre de conservador. Não cria, não impulsiona, não rompe. Só protege zelosamente a estruturação de automatismos, preconceitos e dogmas acumulados durante séculos, defendendo esse capital comum contra os assaltos dos inadaptados. Então ele usa uma linguagem figurada para dizer, olha, os medíocres não criam nada, eles estão aqui defendendo todos os preconceitos que foram criados contra esses assaltantes que são os inovadores, né? E aí ele no final ele fala, os idealistas e os rotineiros, aí ele já muda o nome, né? Ou seja, os revolucionários, os idealistas, os originais. Então ele sempre chamando o cara que está olhando para frente como um cara virtuoso nesse sentido, né? E para trás, o rotineiro, o medíocre, o conservador. Aí ele fala, os idealistas e os rotineiros são fatores igualmente indispensáveis, ainda que uns suspeitem dos outros, complementam-se na evolução social, apesar de se olharem de esguelha. Se os primeiros fazem mais pelo futuro, os segundos interpretam melhor o passado. Ele meio que dá um braço a torcer, e eu acho que ele resume o que é democracia aqui, né? Eu sei que o termo democracia está banalizado, mas olha que interessante que ele fala. Tem um olhando para o futuro e outro olhando para o passado. De uma forma deletéria, se você bota o seu julgamento no passado, você vira um reacionário. Se você bota o seu julgamento no futuro, você vira um revolucionário. Mas, se você interpreta melhor o passado e você tem alguém ali do seu lado que você consegue dialogar, que consegue enxergar melhor uma possibilidade futura, talvez você tenha um lugar mais fértil, né? Que é o que a gente não está vendo, né? Aqui, eu acho. Sim. Eu concluiria aproveitando uma frase aí que o Lucas Mourão falou, meu amigo aí, neurologista também. Ele falou o seguinte: rotina tem mais a ver com disciplina e foco em resultados. Não é à toa que os maiores inovadores na ciência e tecnologia sempre têm alguma peculiaridade em suas rotinas. Ou seja... Não, peraí, só para ele. Mas aí, Lucas, ele chama de... O termo que ele usa, rotineiro, não é exatamente isso. O termo do livro rotineiro que ele chama é o cara que a rotina cega o ideal. Ele não é capaz de sair daquilo ali, entendeu? Ele não é um cara capaz de... Não é o cara que tem uma rotina de trabalho, uma rotina de estudo, não. É o cara que ele conserva o que ele tem, como se fosse um rato. Vai pegando tudo, tá, e vai tocando a vida. Ele não tem nenhuma capacidade de abrir mão de uma coisa para os outros melhorarem. Ele usa um termo pejorativo, medíocre. O rotineiro é um medíocre que ele fala. Então, mas veja, isso aí, o que você acabou de dizer, é a maneira como pensou o Husserl Engenheiros, como escreveu isso. É o que ele diz, é a premissa para o termo rotineiro, né? Sim, mas o que eu estou dizendo é, hoje, como às vezes rotineiro, monotonia, conservador, as pessoas podem chamar da mesma maneira, que eu estou dizendo, estão misturando os termos. Sim. Mas eu ia dar um exemplo que tem a ver com isso que ele falou aí. É o seguinte, pega um prêmio Nobel, que inovou, rompeu paradigmas, tal. Aí você vai ver, sei lá, uns 20 anos antes do trabalho dele. Rotina, monotonia. Às vezes, quem olhava de fora falava, não vai chegar leão todo dia nesse mesmo passo aí e tal, não sei o quê. Então, ele estava rompendo a ordem sem parecer. Só um parênteses que eu fiquei imaginando um dia desse, cara. Talvez tenha um pouco a ver com isso, né? Sei lá. Não, eu fiquei imaginando, assim, eu estava conversando até com a Juliana sobre isso, essa questão
O cara que ganha um prêmio Nobel, você olha, porra, aquele maluco não sai do laboratório e tal. Eu fico imaginando Cristo na carpintaria, com 26 anos, sacou? Ali tratando, isso aqui, aí vai lá alguém consertar a mesa com ele trata o cara bem lá e tal, aí o cara sai e assim, porra, esse cara tá sempre rindo aí. Parece um bobo alegre, pô. Vamos embora. O cara não sabe quem é. Esse carpinteiro aí é um medíocre, pô. Pois é, tá aí, fica o dia inteiro aí serrando o pé de mesa, pô. Não tem cabeça. Podia tá aqui, botar uma outra loja ali, ampliar aqui o negócio, ia ganhar muito dinheiro, em vez de botar alguém para trabalhar por ele, não, fica aí fazendo isso. Pô, cara rotineiro aí. A gente mudou a história, pô. Exatamente, cara. Enfim. Mas é isso, cara. Maravilha, acho que vou ficar por aqui por causa do tempo, né? Tá, é isso aí. Ó, o André, Sloboda, nefrologista. Rotina no sentido de persistência, né? Mas o José Engenheiro no livro não usa nesse sentido. Ele usa rotina no sentido de cegueira e de ideal, sabe? Henrique, qual é a música que você vai cantar no final? Você sempre tem uma música? Tô fora. Não, mas mas para quem quiser, eu vou deixar o link dessa musiquinha do Rei Leão aí. Se clicar lá no meu perfil na bio do Instagram, tem um link para nossas lives, eu vou mandar esses materiais todos que eu citei. Beleza. E lembrando que já tem mais de 8 horas de podcast aí do Homem Medíocre. Quem não tem o link do podcast, me manda uma mensagem em inbox que eu envio. Henrique, brigadão, um abraço. Fica com Deus aí. Valeu, juízo. Um abraço. Até mais. Até mais, boa noite.